Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde, querido, sincero e maravilhoso povo ouvinte. Unidade FM 96.5, Avenida Paulista, São Paulo, para mais de 23 milhões de pessoas. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, nosso Salvador e Senhor, nosso Redentor, está na dependência de quantidade de papas, sim ou não? Você, querido amigo, também querida amiga, você que serve ao nosso Deus conforme a luz que você possui, na Igreja Católica Apostólica Romana, você que serve a Deus em alguma igreja protestante, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja metodista, igreja luterana, ou em alguma igreja do movimento dito pentecostal, Assembleia de Deus, neopentecostal, Brasil para Cristo, Deus amor, etc. Qual é o seu conhecimento sobre Daniel e Apocalipse? Sobre estes dois tão empolgantes, maravilhosíssimos livros da Bíblia Sagrada? É uma coisa impressionante que a pessoa, mesmo sem entender, ou entender um pouco, ao ler Daniel e Apocalipse, então a pessoa sente, por assim dizer, o coração ardendo, a mente, aquele sentimento da presença divina, do invisível, do nosso Pai Celestial. Quanto mais quando a pessoa entende Daniel e Apocalipse. A propósito, o livro do profeta Daniel, contendo esses 12 capítulos, o livro do profeta Daniel é a base, é o alicerce, o fundamento do Apocalipse. É bom que a pessoa primeiramente entenda Daniel, seus 12 capítulos, ao menos o básico, o principal, para depois entender as figuras, os símbolos, as profecias em símbolos e metáforas e tal, do Apocalipse. Finalmente inicia a leitura, Daniel 7, 1 em diante. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões vieram à sua cabeça. Ou seja, sua mente, seu cérebro, seu nervoso central. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão de noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, entenda por mar grande, Mediterrâneo, lá no Oriente. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e pôs-se em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Permita-me resumir, aqui se fala de Nabucodonosor I. Depois disso, assim, versículo 5, Daniel 7, 5. Continuei olhando, e vi o segundo animal, aqui o urso, 3 costelas entre os dentes, lendo e interpretando, resumidamente, como prometi, o Império Medo-Pérsico, deixando as datas para a ocasião para ganhar tempo. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e vi outro animal, foram 4, não? Semelhante a um leopardo, 4 cabeças e tal, o Império Greco-Macedônio, Alexandre Magno, Filipe II da Macedônia, Alexandre o Grego. Prossiga, Daniel, versículo 7.
Depois disso, continuei olhando as visões da noite e vi o quarto animal, este último, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Alguma versão bíblica diz 10 pontas, uma versão católica diz 10 cornos, outra diz 10 hastes. Eu prefiro a palavra chifres, é mais clássica, chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Eu continuo olhando, etc e tal. Bom, na sequência, leia, se você nunca leu isso, Daniel 7 depois, agora não, todo o capítulo, ou reler, mas não agora para não perder as minhas explicações. Esse assunto é terrível, urgente e deveras solene. Toda atenção e é pouca. Então, os 4 animais, o anjo disse que na sequência, Daniel, que seriam 4 reinos. Não houve império universal, 4 grandes reinos, a partir do Oriente. O primeiro, o leão alado, o império não-babilônico, 539, desculpe, esse é o final, desculpe, 606 a 539, sempre antes do Cristo. Segundo animal, então o império medo-pérsico, 539, 331. Terceiro, o leopardo, império greco-macedônio, 331, batalha de Arbelas, até 168, sempre antes do Cristo. Vem o quarto e último animal, Roma, batalha de Pídia, mais do Tibre e tal, 168 antes do Cristo. Roma tornou-se império no ano 27 a.C., quando o Império Romano do Ocidente, até 476 depois do Cristo, quando foi deposto um garoto, 15 anos de idade, último imperador de Roma do Ocidente. Já estava lá, então, ascendendo o Império do Oriente, então, Constantinopla, Constantino I, Teodósio e coisas assim. Bom, noutra ocasião, poderei explicar isso a fundo, ponto por ponto, gastando uns 3 meses nesse assunto, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e coisas assim. Bom, então, quarto animal, Império Romano. O 10 chifres da cabeça do quarto animal, a décupla divisão, ou as invasões daquelas tribos germânico-bárbaras, norte da Europa, o Império Romano, implodindo, dividindo em nações da Europa Ocidental. Foram francos, anglo-saxões, jutos, alamanos, suevos, visigodos, burgúndios, lombardos, eros, vândalos, turgos. São as 7 nações originárias daqueles. Não foram todos invasores que originaram nações. Por exemplo, os eros, ostrogoros e vândalos não originaram nação alguma. Mas os francos, hoje a França, anglo-saxões, jutos, a Inglaterra, alamanos, alemães, Alemanha, suevos, Portugal, visigodos, Espanha, burgúndia, Suíça e tal. E eu prossigo. E o chifre pequeno, diante do qual outro poder derrubou 3 daqueles chifres. Este o poder para 2 imperadores lá do Oriente. Primeiramente Zenon, Zeno, depois Justiniano I, deixando as datas para ganhar tempo. Os 3 destruídos, desbaratados do bojo do Império Romano Ocidental, foram Herodos, Vândalos e Ostrogodos. Então restaram 7, 6 países e um estado no norte da Itália, Lombardia, capital Milão, que não chega a ser um país, apenas um estado, norte da Itália, Lombardia, capital, cidade antiquíssima, Milão e tal. E o chifre pequeno com as bocas de homem. Que é esse chifre pequeno? Daniel 7, versículo 25, anote aí com destaque. Daniel 7, versículo 25, anotou para bem, eu leio. Ações desse chifre pequeno profético que surgiu há muito tempo e existe. Não é crítica, é história. É história antiga, medieval, partindo para a contemporânea universal atual. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Eles quem? O povo cristão na Europa Ocidental. Os santos do Altíssimo serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo, isso que foi escrito em aramaico, a palavra aramaica Idan, 1 ano, 360 dias. 2 tempos, forma dual, Idanim, então 620 dias. Meio tempo, metade dividido ao meio, Pelag e Idan, então 180 dias. Somando e caducando dá 1260 dias. Essa linguagem é familiar a você, amigo, também a você, amiga. Não está em Apocalipse 11, Apocalipse 12 e tal. Isso, 42 meses, um tempo, metade de um tempo, ou 1260 dias. Cada dia em tempo profético na Bíblia, cronologia, profecia bíblica, representa um ano. Assim como mulher é igreja, o animal um reino, então um dia, um ano.
Portanto, temos nisso aqui, no 125, a profecia da grande tribulação. A grande tribulação que foi promovida na Europa Ocidental, porque é questão circunscrita, seu cumprimento ali, países que então foram convertidos na marra, na força, pelas fogueiras da Inquisição, ao papado romano, à Igreja Romana, desde Clodoveu, Cláudio, os francos, a França, depois outros, etc. e tal. Da Reforma Protestante, desmembrou vários desses países do poder papal, domínio papal, coisa assim. Bom, então prosseguindo. Esse chifre pequeno representa poder papal, papado romano. É crítica? Não, é realidade. Que mataria santos do Altíssimo durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, durante 1260 anos. Eu tenho aqui 2 livros da Igreja Romana, Edições Paulinas, outra Editora Loyola, ambas bem católicas, aprovadas pelo Vaticano, pelo qualquer Papa. Nesses livros, o Papa João Paulo II, viajando pelo mundo, quer dizer, está relatado nesses livros, pediu perdão ao mundo. Está escrito exatamente assim: pelos horrendos crimes da Santa Inquisição Católica Romana. Lembrando que o povo católico não teve culpa, e sim a chefia, desde Roma papal, quando não era o Vaticano, cidade-estado, desde a Concordata de Latrão, o Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Detalhe da ocasião, agora apenas prossigo. Então já expliquei resumidamente os 3 chifres derrubados pelos imperadores Zenão e Justiniano I, e então a perseguição a cristão na Europa Ocidental. Houve inquisição nos países, mas em outras datas, como no Brasil, de 1624 até precisamente 24 de fevereiro de 1891. Na transição Império-República, foi promulgada a nova Constituição, a primeira do Brasil República livre do catolicismo romano. Então o Brasil não é mais um país oficialmente católico desde 24 de fevereiro de 1891, diferentemente do México, da Argentina e de outros países. Não é reclamação, não tem nada a ver com isso. Apenas sou um historiador, jornalista, professor de Bíblia e religião, que manja profundamente História Universal. Sou apaixonadíssimo pela História Universal, porque, claro, não toda a história do mundo. Nunca interessei pela história completa, claro. Conheço bastante do Japão, da China, com Xixinho, da Indonésia. Não, para quê? Perder tempo. Encher meu cérebro, meu córtex central com dados dos quais eu não preciso. Então é interessante, mas não preciso disso. Me atenho que auxilia a explicar, de modo como agora, em profundidade, de modo até irrefutável, Daniel e Apocalipse. Daniel e Apocalipse. Agora partindo para o Apocalipse capítulo 13, apenas versículo 1. Pode anotar, ler ou reler depois. Apocalipse, em grego a pronúncia é Apocalipse, significa o fechado aberto, o oculto mostrado. Ou seja, aí fica feio. Então, certo como está em inglês, até na Bíblia desse mundo de Jeová, revelação, em inglês, revelation, revelação. Eu prefiro a palavra intacta, ela é muito sonora, muito linda. Amo a palavra Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então temos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Ou Apocalipse 1, versículos 1 a 13, permita-me. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo, e as notificou ao seu servo João, que testificou e tal. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas são escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e procura entender, e se entende melhor ainda, o Apocalipse. Então agora, Apocalipse, eu ouvi falar do Apocalipse 13, 1, acabei lendo Apocalipse 1, de 1 a 13, mas foi por Deus, tranquilo. Não me arrependo, não peço perdão. Agora sim, Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, virando aqui, regredindo que a folha, já fiz isso. Apocalipse 13, versículo 1. E eu vi subir do mar uma besta, versão católica diz uma fera. E eu vi subir do mar uma besta, uma fera, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então esse animal aqui simbólico, 7 cabeças. Como não existe animal que tenha mais de uma cabeça, e com uma já dá tanto trabalho, não, especialmente o bicho humano, quer dizer, o bicho desumano, criminoso, estuprador, assassino, mau político, ditador e tal. Imagine mais de uma cabeça, não? Então menos mal que o homem tem apenas uma cabeça. Enfim, prosseguindo. 7 cabeças. O que significa isso? Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Anote, mini aula de Bíblia sobre a história da igreja romana. A história não é crítica, não é acusação, é realidade. É realidade, matéria de faculdade. Eu sou historiador, manjo
isso a fundo de coração, Tiago, eu gastaria 15 horas, direto, sem repetir uma frase para explicar isso a fundo. 15 horas. No caso do programa, 15 programas, não? No mínimo 15 programas. Então agora, não farei isso, claro. Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Apocalipse 17, versículos 9 e 10. Não estou para beijo, então posso ler. Apocalipse 17, versículos 9 e 10, eu leio. É o anjo Gabriel interpretando parte do Apocalipse sobre a fera do Apocalipse 13 a João e a nós. Aqui é necessariamente que tem sabedoria. Louvado seja o nosso Deus, que tem dado tal sabedoria, tal competência, tal conhecimento, tal cultura. Aqui é necessariamente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Mulher é a igreja. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe. O outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vi subir do mar uma fera que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O seu número é 666. Quem receber o sinal da besta sofrerá as 7 pragas do Apocalipse. O que é o sinal da besta? Como calcular o seu número? Peça o livro O Sinal da Besta e as 7 pragas do Apocalipse, do jornalista Demilson Carvalho. Edição de luxo, 90 páginas, 16 ilustrações, apenas R$50. WhatsApp 62 999660611. WhatsApp 62 999660611. Eu tenho aqui vários livros de intérpretes, pretendentes teólogos que tentam explicar ao mundo, inclusive a nossa igreja, a minha igreja, a Adventista, se você podia, esse estágio de 7 reis do Apocalipse, de 7 e 10, quantos papas e tal. Tudo errado, infâmia, imbecilidade, asneira, besteira, mentiras. Este aqui, minhas mãos aqui. Os 7 reis da profecia do Apocalipse 17, autor Curitiba, Paraná, Alceu da Silva Oliveira Filho. Próximo, a fila anda. É um livro imenso aqui em minhas mãos. 494 páginas, onde o autor pretendeu convencer-me, e a muitas outras pessoas, evidentemente, que Francisco era o último Papa. Está aqui na capa deste livro. Fotografia do simpático, sorridente, sorrislido, carismático Papa Francisco, dizendo aqui na capa do livro: eis o homem, o Papa do fim do mundo. Lindolfo Dias, de Goiânia, Goiás, capital do meu querido estado. Estou aqui em Sério, Goiás. Goiânia é nossa capital. Próximo. São 3 volumes. Tenho aqui em mãos apenas o 3º volume. Revelações do Apocalipse. Volume 3º. Apocalipse 17. Mistério. A Grande Babilônia. Autor Samuel Ramos. Este senhor, Samuel Ramos, foi pastor da nossa querida igreja Adventista do Sétimo Dia durante muito tempo. Depois pirou a cabeça, no sentido teológico, claro, ele não é doido, nem finge ser doido, pirou a cabeça e encampou essa ideia de um escritor teólogo lá dos Estados Unidos, chamado Dr. Robert Hauser, sobre 7 papas, a partir de Pio XI, 1929, cumprindo o Apocalipse 7, versículo 10. Errou feio! Eu tenho aqui esse livro aberto na página 107, onde o senhor Samuel Ramos, que é figura presente aí na internet, no YouTube, etc e tal. Então, este livro foi lançado, tenho aqui a data, lá em Curitiba, Paraná, os 3 volumes, 2008, do ano de 2008. Era tempo do Papa Bento XVI, observa a lista falsa dele aqui, querendo interpretar Apocalipse 17, versículo 10. Leu aqui a lista falsa que ele apresentou aqui neste livro, na página 107. Primeiro Papa, 1909, Pio XI, aí vem na sequência, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI. Aqui neste livro, eu já li os textos aqui várias vezes, este senhor Samuel Ramos, presente aí na internet, nos seus vídeos do YouTube, intitulados Pastor Samuel Ramos, ele deu certeza, absoluta certeza, foi enfático, que Bento era o último Papa. E que isso que nós adventistas aguardamos, o tal decreto dominical, se cumpriria no tempo do Papa Francisco, Cristo voltaria, e o Bento, Papa Bento XVI, estaria vivo. Errou!
Errou gravemente por não prestar atenção em Daniel, Apocalipse, e por não prestar atenção, digo, numa acusação e ensinamento, no livro da nossa igreja, da autoria de Ellen G. White, porque não? Senão eu teria aprendido a verdade sobre o papado romano, o grande conflito que eu recomendo. Praticamente decorei este livro, já o li, estudei 72 vezes, quase 73 vezes já. Por que o pessoal tem errado? Francisco, o Papa, morreu. De agora em diante, entenda bem o que direi para não levar-me mal e para não torcer as minhas palavras. De agora em diante, como Demilson Carvalho, professor de Bíblia e religião, heresiólogo, papólogo, vaticanólogo, apologista, etc., heresiólogo e tal, de agora em diante, eu estarei apresentando, porque conheço a Bíblia, conheço a história, conheço tudo sobre o surgimento do papado romano, da igreja romana, não critico, advirto, ensino pela Bíblia, por amor, graça e misericórdia. De agora em diante, tenho 4 minutos, eu estarei deixando claro quem será o último Papa. E quando acontecerá lá na Capela da Sistina, no Vaticano, o último conclave. Quando será eleito o próximo sumo pontífice, desculpe, o próximo não, o sumo pontífice, o Papa, o último no caso. Quando ocorrerá o último conclave lá no Vaticano, Capela da Sistina, e será eleito o último Papa. Quer saber quando? Claro que só não tem o nome dele, isso é futuro, somente Deus sabe. No dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, disse Paulo, profecia, 2 Tessalonicenses 2:10, pelo sopro da sua boca, matará o último Papa, relatado por Paulo como o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, o chifre pequeno, no seu final, Daniel 7:25, ou a sétima cabeça da fera, do Apocalipse 13, que haverá um Papa ali na sétima cabeça, no dia da volta ao Cristo. Como haverá no Brasil o último presidente, se é do PT, do PL, se é do que for. Como haverá nos Estados Unidos o último presidente estadunidense. Como haverá na Nicarágua, se a coisa não mudar por lá, o último ditador assassino, assim como Daniel Ortega, Nicarágua. Como haverá mais um ditador assassino, o último na Venezuela, na Cuba, enfim, os países por aí da China. Haverá o último. A última pessoa terá aceitado a graça e sido salva e selada para a vida eterna. Se fechará a porta da graça, cairão 7 pragas do mundo, como está no Apocalipse, em várias passagens, sobre quem estará adorando as bestas. Quem terá se tornado, hoje não, é futuro, receptor da marca da besta, na fronte, córtex pré-frontal, ou na mão direita, isso é simbólico. Neste livro da minha autoria, anunciada há pouco, não comercial gravado, muito bem feito. Então, eu explico tudo isso a fundo, no livro 92 páginas, não é? 16 ilustrações, Daniel 7, Apocalipse 13, Documentação Católica Humana, etc. Eu tenho aqui 2 livros católicos romanos. Como o tempo urge, relatando aqui, para ganhar tempo, apenas na ponta da língua, este livro aqui, Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro, Igreja Católica. O Apocalipse, autor Edward Schick. Nas páginas 213 e 214, este autor relata que, de fato, as 7 cabeças da besta, no sentido de 7 montes, Apocalipse 7:10, são as 7 colinas de Roma. Concordo, eu aprendi isso no curso primário. Eu ajudava a dar aula de história aqui no 3º ano primário em Sérgio Goiás, depois no ginásio, dei o 1º ano ginasial antigo, Sobradinho, Distrito Federal. Eu ajudava a dar aula de história, coisa gloriosa, era muito bem querido, bem quisto ali. As 7 colinas, a mais direita, do Rio Tibre, que identificam topograficamente o Vaticano, a Roma, capital da Itália, 7 colinas. Aventino, Palatino, Célio, Capitolino, Esquilino, Viminal e Quirinal. Essa é a interpretação fidedigna, bíblica, história e profética da igreja romana oficialmente. Então não é calúnia, vem deles. Concordo porque conheço história. Não sou historiador para brincadeira, para enfeite. Eu tenho 1 minuto e meio para encerrar isso. Faça o seguinte, meu amigo, minha amiga. Independentemente da sua igreja, se você ama a Bíblia, a Deus, e quer que o Senhor Jesus Cristo volte, crê na vinda do Cristo, então, se você ama esse programa porque ama a Bíblia, auxilie-me financeiramente a permanecer no ar. Preciso de apoio financeiro urgente. Eu ganho apenas o BPC. Não sou dono da igreja, não fundei igreja e ministério, não estou reclamando, apenas um relatório fiel, tenho testemunhos dos milhares. Então, preciso de apoio, finalmente, desculpe, mensalmente, não? Aqui, calma, Deus, não precisa ficar afobado, tem 1 minuto. Preciso de apoio financeiro, R$10 por mês, tá bom? Tem que ser mensalmente, toda fidelidade, 30. Que a rádio cobre mensalmente, não sai do ar. Claro, porque é natural, tem muitas despesas altíssimas, a rádio, FM, muitas despesas. Anote meu WhatsApp contato, diga, quero que essa luz permaneça na unidade. Acelerei contando por mês. Anote, meu WhatsApp, contato daqui a pouco, daqui a 1 minuto. DDD 62, 62 62, números são 999660611.
Tem meio minuto, anote. DDD 62 999660611. DDD 62 999660611. Se inscreva no meu canal no YouTube, porque os programas que faço em rádio, depois eu os posto no YouTube. Anote o canal e recomende, se inscreva e recomende. O canal é Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Apocalipse 666, tracinho, Demilson Carvalho. Demilson se escreve M de mão, final N de navio. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Última sessão do WhatsApp, DDD 62 999660611. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.